Vamos lá, a história se repete e ela é cíclica, isso a gente já sabe, não precisa nenhuma dúvida. E a história está se repetindo de novo. Quando foram criar o salário mínimo, aí dizia, não, o salário mínimo vai quebrar a economia. Quando foi criar o 13º salário, vai acabar com a economia, vai gerar desemprego. As grandes redes de televisão da época falavam isso, a direita, os empresários, os banqueiros, todo mundo. Agora eles repetem a mesma resenha. E olha, tem pobre de direita na internet repetindo essas máximas estúpidas e querendo continuar escravo do sistema criado por esses indivíduos. Eu não estou falando nem dos políticos, porque esses realmente já são vagal por natureza. Não fazem nada na sua grande maioria. E aqueles que vivem de Deus, pátria, família, não sei o que mais, é só dinheiro no bolso e o povo que se ferre, porque só votam em pautas bombas contra a população e o trabalhador. Na hora de votar agora, no aumento de impostos, na taxação das grandes fortunas, eles votaram contra. Mas para votar agora em diminuir a jornada de trabalho para o trabalhador, vai quebrar a economia? Então deixa quebrar a economia, pronto, até porque a responsabilidade vai ser do Haddad e do Lula, não vai ser de vocês, deputados. Então deixa que isso passe para ver se vai quebrar a economia realmente. Na realidade, eles sabem que não vai, mas ficam enganando o povo com essas pautas estúpidas. E a parcela da população que se engana, que não tem nada a ver com engano, isso é uma questão de percepção mesmo de mundo. São pessoas desprovidas de caráter e personalidade que votam e apoiam esses indivíduos, ou seja, todo mundo farinha do mesmo saco. E eu não vou falando isso aqui somente não, tem especialistas em política e em comportamento humano repetindo a mesma coisa, ou seja, Trump não ganhou porque o discurso dele é bonitinho e que ele vai fazer o melhor pelo povo, é porque apoiam as ideias ordinárias dele. A questão é bem essa, porque nesse mundo globalizado, nesse mundo de informação, não tem mais ninguém enganado, isso aí não tem mesmo. Então vou lhe ser franco, a pauta de manter seis dias de trabalho e um dia apenas de descanso é um modelo escravocrata moderno. Desculpe, quase não sai de indignação, mas essa é a grande realidade. O trabalhador moderno, o trabalhador de hoje, ele precisa de mais tempo, até para consumir, até para que a própria economia possa gerir, tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para passear, tempo para poder consumir também aquilo que ele produz, se é que a grana dá. Ainda tem essa questão, porque o salário, ninguém merece. Igual um tal de um professor aí, humorista, que já dizia, repetir essa máxima. Então vamos lá, a questão do 6-1. Olha, para começar, a gente pode começar com uma discussão em termos de 5x2, para evoluir para uma situação mais cômoda e mais justa para o trabalhador. Mas eu acho que 5 dias por 2 agora, para que no futuro, daqui a mais 1 ou 2 anos na frente, possamos analisar o que houve com a economia, que não vai haver nada, que vai haver desemprego, é tudo mentira, tá entendendo? E aí a gente pode talvez partir até para uma situação mais negociável e mais justa ainda, de um 4x3, que é a grande tendência mundial. Fora isso, vamos deixar que o pobre de direita se mate. Ele deveria fazer o seguinte, ele deveria não querer receber o 13º, deixa para o empresário, deixa para o empregador, a família dele precisa, a sua não. Ele deveria abrir mão do PIS/PASEP, ele deveria abrir mão das férias dele, continuar trabalhando, o empresário precisa do seu sangue, do seu suor para poder continuar enriquecendo. Ele deveria abrir a mão das férias dele, ele deveria abrir a mão de algumas outras garantias trabalhistas que não foi a direita que providenciou para ele, foi a esquerda, mas que infelizmente não é a desinformação dele, mas como eu disse antes, é a falta de caráter, de personalidade dele e a falta de consciência como ser humano em consciência coletiva. Por isso aqui não é uma convocação, mas é um chamado, sim. 15/11, todo mundo que trabalha, todo mundo que exerce uma função laborial deveria ir para a rua reclamar. Chega de 6x1, queremos no mínimo agora 5x2. Se não, vamos viver na escravidão contínua imposta pelo sistema capitalista.